Olá, tudo bem? Eu sou a Ju Abud e esse é o Papoim, o programa da Store Audiovisual. E olha, eu posso dizer que hoje o nosso papo tá pra lá de interessante. Nosso convidado de hoje é quiropraxista, doutorado em quiropraxia pela Life Chiropractic College West, na Califórnia, Estados Unidos. Ele também é mestre em reabilitação, professor, palestrante e ex-coordenador do curso de quiropraxia da Universidade Anhembi Morumbi, aqui em São Paulo. É com muita honra que eu recebo aqui em nosso estúdio o quiropraxista, doutor Fernando Azevedo. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite. Obrigado, muito feliz de estar aqui com vocês. Fernando, tem muito papo pra gente conversar aqui. Eu tenho muitas dúvidas e eu dei uma pesquisada e eu já vi que muita gente tem dúvidas sobre quiropraxia. E eu vi também, que é meio fora do roteiro, mas me bateu uma super curiosidade. Qual que é essa questão envolvendo o termo quiropraxista ou quiroprático? É que assim, na verdade, ambos os termos estão corretos, né? É que depois que começou o curso superior no Brasil, que a quiropraxia é um curso também de bacharelado, né, que a gente oferece no Brasil desde o começo dos anos 2000, que começou a história, que veio uma turma começou um movimento no Brasil de formados em quiropraxia nos Estados Unidos, que voltaram para o Brasil e começamos o bacharelado. E aí convencionou-se de usar o termo quiropraxista para bacharelado. Certo. Mas o quiropata, o quiroprático são termos mais antigos de profissionais que eram práticos, né, que usavam o tipo de conhecimento mais técnico anterior, que também hoje ainda tem muita gente que faz, para os práticos. Então, mas na verdade é a mesma coisa, é só semântico mesmo. Então, assim, para quem está acompanhando a gente e que não está muito por dentro dessa técnica, também tem muita curiosidade, como você descreveria a quiropraxia de maneira, assim, bem didática pra gente? Então, a quiropraxia é uma profissão que já tem 1895, 127 anos, se eu não me engano. E basicamente é uma pergunta, parece que é fácil, mas ela é difícil de ser respondida, porque ela é muito ampla, né? Então, basicamente, é um profissional capacitado e habilitado a encontrar o que a gente chama de subluxações, que são vértebras que estão mal posicionadas na coluna, e a gente, com movimentos gentis e que não provocam dor, ajustar, colocar a vértebra na posição correta dela. Mas é uma profissão, agora usando, existe uma terminologia na Organização Mundial de Saúde, né, que é o profissional capacitado e habilitado a tratar problemas de ordem musculoesquelética, né, que são alterações de funcionamento articular e muscular no paciente e promover assim a sua melhor função. Mas não é uma coisa. É a pergunta mais difícil que você vai me fazer hoje, é isso. É nada. A gente já estava conversando aqui há um tempo, a gente já fez um programa já antes, fez, né? Mas então, a formação, o curso de quiropraxia é novo? Ele tem 20 anos. 20 anos. 20 anos. Para 127 anos de profissão. Que nasceu nos Estados Unidos. Então, é uma profissão que nasceu nos Estados Unidos, criada por um cara chamado D.D. Palmer, né? Daniel David Palmer. E a partir do descobrimento dessa profissão, que é uma história curiosa, foi basicamente criada depois que ele curou uma pessoa que tinha problema de surdez, através de um ajuste. É uma história meio bizarra. Ele estava trabalhando, ele era magnetoterapeuta, ele estava trabalhando no consultório dele, escutou uma pessoa falando do lado de fora do consultório, alto, e aí ele falou, olha, mas o que está acontecendo e tal? Ele falou assim, o cara aqui, ele teve um problema e ele fez uma força, e depois que ele fez a força, ele sentiu uma dorzinha na torácica, na região alta da coluna dele, e ele diminuiu a capacidade de escutar. Aí ele convidou o cara para entrar no consultório, ele viu que tinha uma vértebra mais saltada, e aí ele fez um ajuste. E depois desse ajuste, a pessoa voltou a escutar, e aí começou todo o processo da quiropraxia. De estudo disso. Nasceu de uma observação e experimentação, né? Observou aquilo, experimentou, funcionou, ele tocou o barco.
É isso que é o legal da quiro. Então, por isso que é difícil de definir ela, né? Sim. Porque a gente acaba definindo... Eu tô tentando não usar muito termo, assim, a nossa visão filosófica da coisa. Uhum. A quiropraxia em si é sobre potencial humano, tá? Então, a gente acredita piamente que existe uma capacidade do corpo humano se autocorrigir, que é o que a gente chama de inteligência inata. Então, eu removo a interferência para a cura. Então, que é exatamente a comunicação perfeita entre o seu cérebro e o seu corpo, que passa pela coluna vertebral. Então, a quiropraxia nada mais é do que a análise e correção dessas disfunções articulares, que interrompem a perfeita comunicação entre seu cérebro e seu corpo. Então, não necessariamente uma pessoa procura um quiropraxista quando ela tem apenas dor na coluna. Ela pode ter outros tipos de dores, por exemplo, dor de cabeça. Não, e eu sem dor. Eu tô careca de pegar gente assim. Gente que não tem dor, fala assim, olha, eu queria saber como é que é a quiropraxia. E hoje meus pacientes, a maioria deles, que eu acompanho, eles não têm dor. Eles vão porque eles querem saber realmente se eles têm alguma subluxação. Nossa, tipo prevenção. Prevenção. É prevenção, vamos dizer assim. Porque a gente vai procurar mesmo na dor, né? É o alarme, né? Dor, na verdade, ela é positiva, ela não é negativa. É o alarmezinho que tem no teu carro, que você vê lá, você tá dirigindo, acende a luzinha do óleo. Você pode fazer duas coisas. Você pode colocar uma fita crepe lá e tocar o barco, ou você pode ir no mecânico e descobrir o porquê que acontece aquilo. No caso, a gente, como especialistas em biomecânica, em mecânica da coluna, vem no quiropraxista, o quiropraxista analisa e corrige a causa do problema. Essa é a diferença básica. Então, não necessariamente... E quando a gente estava conversando, né, antes, não existe a postura ideal, existe a postura que o paciente ou a pessoa em si sente como normal. Uhum. Então, se eu falar para você ficar reta, você vai conseguir ficar 5 minutos reta e depois vai começar a ficar tortinha de novo, porque o seu cérebro entende o errado como certo. E o papel do quiropraxista é exatamente ensinar uma nova realidade para aquela coluna, ao qual é mais próximo do fisiológico, ou seja, do normal. Ou seja, não tem um padrão. Cada um tem o seu padrão. Todo mundo é assimétrico. Não existe simetria na biologia. A assimetria é o correto. Agora, existe a assimetria patológica, né? Tem um nível para aquilo. Quando começa, por exemplo, uma pessoa com escoliose é normal? Não. Escoliose é aquela que... Escoliose é o desvio lateral da coluna. Ah, tá. É quando a pessoa ela fica e forma um S na coluna, ou um C, lateralmente falando. Eu, como que na linha que eu sigo, eu não busco o alinhamento perfeito daquela coluna. Eu busco a função mais próximo do ideal de acordo com aquela forma que ela tem hoje. Que legal. Então, e aí o que acontece? Se a função vem, se é para ficar reto, vai ficar reto. Se não é, eu não vou forçar uma postura ideal. Não vou forçar um posicionamento de vértebra ideal. Eu vou dar as ferramentas para o corpo trabalhar de uma maneira plena. Mas tem dicas pra gente? Tem bastante. Então, exercício físico, existem as trações, existem os posicionamentos, a gente ensina. Mas o que faz dar certo um tratamento ou um acompanhamento é exatamente que seja natural, que seja da pessoa aquilo. Ela precisa reaprender. Então, não adianta nada eu pegar e falar, olha, você vai fazer... eu sou RPGista. Então, por exemplo, que RPG é uma técnica da fisioterapia. Certo. Que é muito legal, funciona bastante. Me corrige? Reeducação postural global. Certo. Essa reeducação postural global, ela tem uma função legal na parte de estética, de forma, mas a gente precisa da função, que é como funciona a vértebra. E é isso que o ajuste quiroprático proporciona. A gente trabalha exatamente na origem daquela disfunção de movimento.
Perfeito. Então, aí conforme a gente ajusta, volta, começa a funcionar, aí a forma Do jeito que acompanha. deveria. Do jeito que deveria, né? Você me falou que você atendeu, o paciente mais novo que você atendeu tinha 12 horas de vida. Eu tô super curiosa pra saber então, por que, como, conta tudo. Isso é interessante, porque as pessoas às vezes confundem, né, quiropraxia com pessoas acima de 15, 20 anos, ou que tem algum... O paciente mais jovem que eu atendi tinha 12 horas de vida. Por quê? Porque o parto, normalmente, ele é traumático, a criança, se você olhar como ela fica dentro da barriga da mãe, do útero, ela fica numa posição torta, né? Fica com a cabeça toda encolhidinha. Então, a gente analisa e, se necessário, a gente faz a correção. Só que o ajuste, ele não é... Porque, às vezes, as pessoas falam, pô, mas estrala? Não tem estralo. Meu Deus, que aflição. É com a pontinha do dedo, é um estímulozinho que você faz ali. E eu tenho até foto, depois eu até mando. Como que a gente faz? É no berço, eu fiz lá, bonitinho, não tem estralo, é super seguro. Tá, mas por que você foi chamado? Você já atendia os pais? Então, já atendi os pais. O que se identificou naquele momento? A gente analisa, então tem uma série de técnicas que a gente faz que exatamente visam elucidar se você precisa ou não ajustar. Porque mais importante do que ajustar é quando não ajustar. Então, se o paciente precisa... Porque, às vezes, o quiropraxista... Isso é legal a gente falar também. Porque, não necessariamente, numa consulta, o paciente ele é ajustado. Né? Porque nem necessariamente você vai no médico, o médico fala, olha, puta, hoje... Você vai no médico e ele fala, pô, não tem nada legal, perfeito, pode ir pra casa, você fica feliz. No quiropraxista é a mesma coisa. Certo. Né? Então, você vai lá no quiropraxista, ele fala, olha, você tá bem. Não é necessário a gente fazer nenhum tipo de ajuste. Você vai continuar fazendo uma atividade, caminhar, fazer isso. É a mesma coisa com o bebê. Eu vou analisar, se necessário, a gente faz o ajuste, que é extremamente gentil. Não tem cavitação, é uma pressão. Eu costumo dizer, é a pressão necessária para mudar a cor da tua unha. Só que é do jeito certo. É muito legal. Às vezes a criança ela volta, sei lá, para caso de constipação, criança que não dorme direito. Eu atendi um casal. Gente, isso é fantástico. Foi muito legal. Foi muito engraçado isso. O casal, porque aqui no Brasil a gente tem a primeira geração de pacientes de quiro. Então, eu tenho a sorte de atender, atendi pai, mãe, agora estão trazendo filhos. Então, eu estou criando a segunda, terceira geração. Nos Estados Unidos é a quarta, quinta geração já. Que tem desde 1890 e bolinha. E chegou um casal do Canadá pra mim e falou assim, Fernando, a gente trouxe aqui o Ian, um nome fictício, o Ian não dorme. E eu falei, mas e o Kiko? Eu falei, não, eu pensei, né, não falei. Eu falei, tá, mas não dorme, e aí? Não, é que a gente já é quarta, e eu, depois que eu me liguei, nós somos quarta geração, né? Meu bisavô passava já com quiropraxistas e a gente trouxe ele para você checá-lo e ver se precisa fazer alguma coisa. Aí eu falei, pô, que legal, Gente, que legal mesmo. É muito legal. Porque daí eu falei, pô, porque daí, como eu já tava no Brasil, eu já tinha desacostumado com isso, né? Sim. Eu falei, não, a gente trouxe para você olhar. E se você encontrar alguma subluxação, que é o que a gente, pro complexo de subluxação vertebral, que uma outra hora eu explico o que é direitinho, porque se tiver alguma coisa, a gente tem certeza que pode ajudá-lo, né? Eu falei, pô, beleza. Eu juro por Deus, eu tenho foto dele. Eu ajustei. Quantos anos ele tinha 4 meses, 4, 5 meses. Era um bebezinho. Aí eu analisei, falei, puto, o Atlas dele, que é o primeiro ossinho que ele tá subluxado. Eu no colo da mãe, falei, olha, eu vou ajustar, tudo bem. Ajustei, que é super mega gentil, não estrala, não tem nada. A criança nem percebeu o que eu fiz. Ajustei. Bom, aí sumiu, foram embora, nunca mais deu notícia, né? Aí eu falei, pô, mas o que aconteceu? Será que tá bem, né? Olha, pô, aí eu liguei, né? Eu falei, pô, mas como é que tá o fulano? Não, tá normal, começou a dormir à noite, tá tudo bem. Gente. Eu falei, pô, mas avisa, né? Eu falo que... Me dá um feedback positivo aí, me avalia no Google. Pô, fiquei ansioso, né? Mas ele voltou a dormir bem, ficou super tranquilo, porque... Mas isso assim, tecnicamente falando, ele sentia dor pra dormir então, ou mexe com outras coisas? Aí que tá, não é pra dor, a quiro. A dor é sobre...
de novo, né, que você perguntou, o que é a quiropraxia? Porque eu tenho dificuldade, porque as pessoas têm essa concepção que a quiropraxia é para dor, e ela é tudo menos para dor. Ela é exatamente pelo potencial humano. A gente trabalha com o sistema nervoso central, que é o que controla a tua cabeça. Então, então agora entendi. Isso que paciente acima do peso. A gente estava falando, né? Certo. Todo paciente que está acima do peso, que vai no médico, ou vai no fisioterapeuta, ou vai no quiropraxista, ou vai no o que seja, no irmão da saúde, ele vai dizer e falar, olha, filho, você tá com dor porque você tá acima do peso. E é fato, é certo. Sim. Não tá errado. O quiropraxista, ele vai pensar ao contrário. Ele vai pensar, bom, você está acima do... Eu sei que você está acima do peso e está comprimindo a sua coluna. Só que a ideia, quando eu ajustar, é a pessoa, passinho de bebê. Bom, ajustei, estou sentindo melhor a dor. Qual a primeira coisa que eu peço para o paciente depois de uma sessão? Você vai dar uma caminhada. Você vai fazer alguma coisa. Você não vai pegar, sair daqui, entrar no carro e vai ficar 2 horas no carro, ou vai deitar. Você vai sair daqui, por favor, e vai dar uma caminhada aqui na Paulista. Uhum. Porque quando você caminha, você manda uma informação para o seu cérebro que aquilo funciona. E se funciona, se existe função, você tem necessidade. Aí o músculo começa a contrair. Começa a sentir menos dor, porque fala, preciso executar isso. Ação, demanda, né? Demanda, suprimento. Se eu tenho demanda, eu tenho suprimento. Aí ela começa a fortalecer. Vai querer comer melhor, ter mais energia. Vai querer perder peso. É o contrário mesmo. É o contrário. É tipo porque um start. Sem eu abrir a boca para ela. É um start, é a fagulha. É isso que eu preciso. Porque a pessoa tá naquele círculo vicioso e continua com os mesmos hábitos, continua com a dor. Muita gente tomando muito medicamento já com o fígado, tudo sobrecarregado. Então, porque aí a nossa sociedade, ela tem a ideia de que a cura ela vem de fora para dentro. O quiropraxista, ele acredita que a cura vem de dentro para fora. Nossa, isso é fantástico. O melhor quiropraxista, o melhor médico, o melhor fisioterapeuta é aquele que tem dentro de você. Não é o contrário. A resposta não está em mim, está em você. Eu sou apenas um facilitador. A cura, então, não tem resposta melhor do que aquela que você tem dentro de você. Sem falsa... sem frases piegas ou filosofia barata, mas é exatamente, o seu corpo sabe o que é melhor para você. Então, talvez por hábitos errados, por um ciclo que se começou errado, você chegou num ponto que você tá acima do peso, tá com estresse violento. Outra coisa violenta é estresse. Então, o estresse crônico, ele causa dor. Causa dor. Então, dor muscular, eu tô careca de pegar. Existe uma síndrome chamada síndrome de Atlas, que é o mundo nas costas, né? Então, como é que fica a pessoa na síndrome de Atlas? Aí, trapézio, para cada dedo, se eu tô numa posição ideal, eu tenho um X de força no meu trapézio, para segurar minha cabeça. Para cada dedinho, 1 centímetro que vai para frente, 5 quilos a mais de força no trapézio. Aí o trapézio fica dolorido, você sente dor aqui. Sim. Fala, adianta você tomar anti-inflamatório. Você tem que acertar o quê? O teu eixo. Aí eu falo, fica reto. Aí o músculo contrai. Aí a pessoa volta. Contrai. Se eu elimino a causa mecânica, que é a subluxação, a pessoa consegue sentir que o certo é diferente. E aí a dor vai embora. É uma forma de cuidar inteligente. Sim. Entende? Eu consegui entender Esse que é de forma leiga, né? Aprendendo agora contigo, mas que é um start mesmo. É um start. Né? De dentro para fora. Eu imagino que as pessoas que já estão tomando medicamentos há um tempo... Você já teve casos, por exemplo, que você imaginou que seria cirúrgico e que, de repente, claro, sendo tratado com um ortopedista e tal, e que não foi necessário? Sim, bastante. A gente sempre faz assim, né? A pessoa, ela vem pra mim, ela pergunta, Fernando, eu preciso operar? Eu sempre digo, não, na verdade isso é uma decisão sua e do médico. O que eu vou fazer tudo dentro das melhores práticas
para você ter uma chance de não precisar operar. Então, vamos lá. Eu vou ajustar, vou analisar, vou fazer teste ortopédico. Parece que também é assim, né? Aquela coisa, é um milagre. Não, a gente se baseia. Imaginologia. A gente vê muito raio-x, ressonância nuclear magnética. Então, o paciente, até fica aí um pedido para vocês, pacientes, quando forem visitar o quiropraxista, levem os exames de imagem, porque a gente analisa a mecânica da coluna. Se a vértebra tá para um jeito, tá para um outro. Se tem muito músculo, tem pouco músculo. Como é que tá aquela hérnia, se tá hérnia para esquerda, para direita. Então a gente sabe ver. Então se o paciente alimenta a gente com a informação, a gente consegue prescrever o melhor tratamento. Aí a chance dele não precisar operar é grande. Mas fantástico. É grande, porque daí entra a Santíssima Trindade para qualquer lesão musculoesquelética na coluna. Quer dizer, o que é uma lesão musculoesquelética? É dor nas costas. Certo. Aquela lombalgia, cervicalgia, dorsalgia, com a dor no meio aqui. Exercício, liberação muscular profunda e manipulação articular, que é o ajuste. Tá? Aí o ajuste, a manipulação e ajuste são coisas distintas, né? Manipulação o cara é um pouco técnico, mas o quiropraxista ele tem uma visão um pouquinho mais profunda da manipulação, que é o ajuste. O ajuste quiroprático, ele é específico na vértebra, tá? Aí a chance dele se recuperar é muito grande. Que legal. É muito legal, é um negócio louco. E a história do paciente com 97 anos? Nós falamos de um bebê de 12 horas, 12 horas e teve um paciente com 97 anos. Como que ele chegou? Me conta um pouco. Então, antes de contar essa, tem uma mais legal ainda. Melhorou. Tem um professor meu lá, ele atendia uma senhora de 90 anos. Aí ele se sentiu bem, a mulher disse, eu senti muito bem, eu acho que eu vou trazer a minha mãe. O quê? Com 90 anos. É de real e tem a foto. Aí ela levou a mãe com 107. Meu professor atendeu. Que maravilhosa! E antigamente começava cedo, né? Com 16, 15 anos já tinha filho. Mas 107, gente. Lá no meio dos Estados Unidos, lá Wisconsin, não, o estado. Daí ele pegou, atendeu uma mulher também, começou a atender ela. Mas assim, que tudo na vida, a gente tentando... Existe um negócio chamado forças universais. São forças físicas, tá? Então, por exemplo, essa água pra mim é tão suficiente. Mas se eu tomar um galão de água, eu morro. Porque é muita água. Ajuste é a mesma coisa. Para um bebê, um ajuste tem que ser um tipo. Para um idoso de 97 anos, tem que ser outro tipo. Sim. Um ajuste mais leve, uma técnica. Então, existem várias técnicas de quiropraxia que a gente vai usar de acordo com cada caso, né? Então, para uma senhora de 97 anos... não consegue deitar, a gente faz sentado, tem um aparelhinho que a gente ajusta, ou técnicas mais leves, não necessariamente cavita, que é Cavita? o estalo. O estalo. É o estalo que todo mundo associa com a quiropraxia. Então, não é necessariamente a cavitação que promove o ajuste. Até porque no bebê, como você explicou... Não cavita. Bebê não cavita. Não cavita. Não faz o estalinho. E tem é uma maquininha? Que é pra quem tem um pouco de aflição? Porque tem gente que tem medo do estalo, né? Isso é uma excelente pergunta. A gente tem vários tipos de ajuste. Então, você tem os ajustes que a gente usa as mãos, né? Aí você tem alguns aparelhinhos, que são instrumentos mecânicos, que reproduzem um ajuste. Tá. Que são extremamente estudados. Então, que aqui no Brasil a gente tem o TIC, nos Estados Unidos tem o ativador, que são instrumentos que a gente acaba usando. E tem macas que auxiliam o ajuste, que a gente chama de mecanismo drop, que ele faz o ajuste sem o estralo. Então, quando o paciente fala, olha, eu tenho aflição, a gente usa outras técnicas, não é necessariamente preciso fazer o estalo. Tá. E é mito, então, que o ajuste dói? Então, o ajuste, ele é assim, depende da condição. Tá, Então, dor também é subjetivo, um pode sentir, outro não, eu tô tentando... Porque, assim, se eu pego por exemplo, se eu fizer na tua lombar agora, como você tem uma condição crônica, pode ser que seja desconfortável na hora um pouquinho, mas depois traga um grande alívio. Se você tiver travada,
aí qualquer coisa que eu faça vai doer. É. Entende? Então, agora, aí vai muito da técnica. Que nem eu falei, a dose. Eu posso usar técnica, eu procuro sempre ter o ajuste. Tem uma... eu gosto muito das quiropraxistas mulheres. Por quê? O que você vê de diferente? Porque elas são mais sensíveis e elas tentam vencer na velocidade, não na força. A restrição articular. Então, o ajuste ele não é bruto, ele tem que ser veloz. Ah, é? Então, quando eu ajusto, eu emulo as minhas professoras. Engraçado falar isso pra você, né? Então, tinha uma criopraxista, tem uma criopraxista do começo do século XX. Ela rezava a lenda que o ajuste dela era tão gentil e rápido que ela conseguiria ajustar uma criança sem acordá-la. Nossa! Então, que legal. Mas é um jeito excelente de... Por isso que a quiro, muita gente fala, é uma profissão bruta, é uma profissão que tem que ser homem. As quiropraxistas mulheres, quando elas pegam a manha, elas são melhores do que os homens. Porque elas são sensíveis, porque a quiro, para você fazer o diagnóstico, você tem que sentir mais do que pensar. Então, você tem que palpar uma coluna e conseguir sentir nuances, detalhes que uma mão mais bruta, menos sensível consegue discernir. E o ajuste, ele tem que ser rápido. Eu não posso empurrar uma vértebra porque a pessoa vai ganhar de mim. A força dela é maior que a minha. Sim, porque é natural ela fazer a força contrária. Eu atendi, seria isso. Eu atendi uma pessoa ao ano passado. O paciente tinha 2,12 metros. Meu Deus! Então você imagina, é o referencial. Então você pega uma menina de 1,60 m para um cara de 1,90 m, é a mesma coisa que eu pegar um cara... Eu falei, caramba, ainda bem que eu, né? Porque esse cara é grandão, se eu for na força, é ação-reação. Eu vou bater, eu vou voltar. Princípio de Newton. Então eu vou ter que vencer o quê? Na velocidade e na alavanca. Na técnica, no jiu-jitsu. Eu peguei o cara, posicionei, eu fiz uma oração. Não, aí eu peguei, né? Falei, pô, cara, será que eu vou conseguir? Eu peguei, fiz o ajuste. Mas é porque sempre vai ter alguém maior. Então, a ideia seguindo os princípios básicos que a gente fala, né? Alavanca, velocidade, técnica, você consegue mexer com o mínimo de dor possível. Que legal. Queria saber um pouquinho também agora da diferença, o que você vê de diferença da quiropraxia que é praticada nos Estados Unidos e aqui no Brasil, porque você fez um doutorado na Califórnia, né? E saber um pouquinho da sua experiência lá. Então, assim, eu no começo, eu sempre fui, assim, um cara muito cético. Eu sempre gostei de terapia manual. Aí eu, aqui no mestrado na Escola Paulista, eu terminei acho que em 2000 o mestrado. Eu estava num programa de doutorado na Escola Paulista de Medicina, que eu sempre gostei muito de comunicação científica. Então, que é totalmente o contrário do que a gente está fazendo agora. Tentando transformar a coisa num negócio palatável, que é o que é mais importante, eu acho, para o público, né, entender. Mas eu sempre gostei de escrever artigo científico. Bom, aí... Isso depois, até uma outra história legal. Recebi uma proposta. Eu falei, vamos para os Estados Unidos, vai estudar nos Estados Unidos, fazer o doutorado lá. Que você tem a universidade, university, que você cumpre 3 a 4 anos de universidade, que é o que a gente tem em bacharelado. Depois do bacharelado, o university, você tem o doctor's degree, que é o college, que é uma coisa muito rara da americana fazer, porque é muito caro. Então, meu curso custou $150 mil. Caraca. Eu ganhei uma bolsa de $150 mil. Que legal. Você acredita? Bom, aí você tem mais 3 anos e meio de estudo. Então, ao todo é em torno de 7 a 8 anos, que é o que o médico estuda, tá? Então, a quantidade de informação que a gente tem nos Estados Unidos é muito grande. Então, a informação que eu tenho lá é a mesma que o médico tem. Eu aprendi a fazer exame, que a gente não faz aqui, porque eu não sou médico. Mas lá eu aprendi a fazer exame de toque, de imagem, laboratório, tudo. No Brasil, o aluno que sai da graduação colegial já vai para a universidade. Então, perde-se um pouquinho. Essa é na parte diagnóstica. No entanto, o brasileiro,
ele tem uma manualidade muito boa, muito maior que o do americano. Um brasileiro, ele tem um tempero diferente. Então, o cara, quando eu cheguei dos Estados Unidos aqui, eu falei, vou arrebentar, né? Eu falei assim, pô, os caras não sabem nada aqui. Sim, tô bem à frente. Nossa, mas quando eu vi o pessoal ajustar, eles ajustam muito bem. Eu falei, putz, os brasileiros são bons pra caramba, né? Os americanos estão mais pra trás. Que diferente, é incrível, né? Porque eles não têm o problema do toque, sabe? Do que eu acho, na minha opinião. O brasileiro, ele tem essa facilidade de tocar na pessoa. Não é necessariamente um toque terapêutico, um toque de cura, assim. Então, é diferente. Talvez mais aberta a cultura para isso também. Então, e aí hoje a gente tem eu sou muito orgulhoso dos alunos, assim, sabe? Eu vejo os esforços deles, eles querem aprender, querem estudar. Então, aqui no Brasil, ela só não tem a tradição que tem a americana. Mas eu acho que se dá o tempo... Por exemplo, hoje a gente tem 2 faculdades só. Não, 4 ou 5. A gente tem a Embi Morumbi, que é aqui em São Paulo. A gente tem aqui no Rio de Janeiro. Tem no Rio Grande do Sul a Fevale, tem a Unigama, tem a UCEF. Tem 4 ou 5 universidades. Não é muito, mas já tá... Já tá começando, né? Já tá começando, então, é um negócio que tá muito legal. É muito legal. Eu descobri várias coisas aqui. E por falar nos Estados Unidos, eu lembrei de um famoso personagem de uma série americana, que também ele era quiropraxista. O Harper, né? Harper, do Two and a Half Men. Só que na série, essa prática é mostrada de forma, assim, bem caricata, né? Com o personagem carregando a sua cadeira nos shoppings. E atendendo os tipos, assim, mais exóticos de pacientes, né? Por que a quiropraxia ainda é encarada de forma, assim, tão simplista, você acha, né? Como se fosse um tipo simples de massagem. Então, é engraçado isso, porque é um tipo de senso de humor americano. Eu acho super legal. Eu acho o bico. Só um tempero ali pra dar graça na série. Eu acho super, super legal. É que assim, o Quiro, você tem o guarda-chuva da ciência mecanicista e a vitalista. Tá? Então, o mecanicismo é aquilo que a gente estava conversando. Eu pego o relógio, certo. Eu desmonto ele com o relógio, ele remonta. Se eu pegar você ou eu dar para um cirurgião, ele vai desmontar você inteiro, mas na hora que você for montar, fala, cadê a Ju? Não tá mais aqui. Já foi pro outro. Foi daqui para uma melhor. Eu, mesma coisa. Daqui para uma melhor é ótimo. Não tem como. Então, existem outros elementos. Então, lógico que eu, como profissional que lida com uma outra filosofia, não vou ser aceito pelo mainstream. Então, por isso você não... exatamente, e a gente não busca a aceitação da ciência médica. Nós não somos uma ciência médica. Nós somos uma outra ciência. Então, eu não sou complementar à fisioterapia ou à medicina. Eu sou parte de um outro movimento, que a gente chama de um movimento vitalístico, um movimento que segue a ciência biológica, as leis da física e química a gente aceita, mas a gente tem um outro paradigma de atendimento. Então, eu não busco, por exemplo, a gente estava falando sobre evidências científicas, né? O que a gente, como eu sou formado na Escola Pô de Medicina, meu professor, saudoso Dr. Saul Gudenberg, gastroenterologista, ele fazia eu sempre responder a um princípio básico da ciência de saúde, que é o primum non nocere, que é o primeiro não prejudicar. Então, todo paciente que eu vou atender, eu falo, será que eu devo ou não ajustá-lo? Se eu posso ajustá-lo, eu sei que eu estou respeitando esse princípio do primum non nocere, não, primeiro não prejudicar. Então, sabendo disso, tudo que vem a mais é o que eu quero. Então, às vezes eu te ajusto. Uma pessoa com dor, a gente pensa no microcosmo, não no macrocosmo. Então, quantas e quantas pessoas, que são relatos de caso, você vai lá, ajusta a pessoa.
Eu já ajustei um economista, que ele falou, Fernando, cara, eu tava desconfortável, tava com dor, cara, meu senso de humor mudou, eu melhorei a dor. Você sabe que você salvou 5 milhões de reais de uma pessoa hoje? Eu falei, como assim? Porque eu apertar o botão errado, cara. Outro, Fernando, cara, você sabe que eu tô brigando menos com a minha mulher? Porque eu tô com menos dor. Porque eu tô mais relaxado, não tô tão estressado. Você vai numa clínica de quiro, não parece uma clínica de dentista, de médico, de fisioterapeuta. É uma clínica diferente. Você não vai ver lá programa que falando de coisa negativa, de tiroteio, de doença. Você não vai ver revistas de fofoca. Você vai ver só coisa positiva. Porque a ideia é você... Lembra que a gente falou do sistema nervoso? É neurologia? Todo paciente que chega pra mim, ele chega estressado, 100%. 100%. Tá vendo, o cara me deu uma fechada no trânsito. Pô, já vou lá em cima. Já fico nervoso. Né? O que vocês fazem antes, por exemplo, já é uma parte... Vocês fazem aquela aclimatação. Você não chega aqui nos... Então, no Quiro é a mesma coisa. Aqui, você diz, aqui pra gente gravar. Super agradável, pessoa super educada, gente boa. Tomamos um café, sentamos, então, conversamos. Que top. Pra poder trazer pra esse ambiente. Exato. E é isso que vocês fazem na clínica. A gente faz isso também. É a mesma coisa. Nossa, que legal. Porque não adianta, se eu chegasse aqui, vamos gravar. Porra, tô nervoso. Trava, não dá. Verdade. É parte do processo. Você teve bastante embasamento e estudo em filosofia. Mais nos Estados Unidos, ou não? Estados Unidos. Mais nos Estados Unidos. A quiropraxia, ela é filosofia. Ela é uma ciência que não se enquadra. Aí cai de novo. Não somos puramente uma ciência biológica. Ela é uma ciência biológica e humana. Então a gente fica naquele meio termo, né? Se me colocar na escola, se você me colocar junto do pessoal da filosofia, eu vou estar em casa. O pessoal das ciências sociais, o pessoal da história, o pessoal da psicologia. Então vocês querem também saber, durante a consulta, como é a vida da pessoa, claro. Como ela se comporta, o que ela faz... E aí também diagnosticar no toque, com as imagens. Vocês unem muita coisa para formar um diagnóstico e tentar, na verdade, definir um tratamento. Qual a diferença de um abraço e de uma agressão? É o sentimento. Então, eu posso te dar um abraço e realmente querer que você fique bem. Eu posso te dar um abraço falso, um abraço que é para te machucar. Ou qual a diferença de um cirurgião para um açougueiro? É a erudição, é a intenção, é o treinamento. É forte isso aí. E nada contra, eu amo. Faz sentido, eu vou comprar carne, vou comprar com açougueiro. Pô, Deus abençoe. Eu tenho vários alunos. Amo. Tem nada. Não tô dizendo que um é mais do que o outro. Sim. Tá? De forma nenhuma. Eu vou comprar carne, com um açougueiro que eu confio. Da mesma forma que um cara que vai abrir minhas costas é um cirurgião. Mas a diferença entre erudição, a agressão e a erudição é o treinamento. O cara pode estragar com a minha peça de picanha. É um cirurgião. É uma agressão. Sim. De certa forma, não é? Sem dúvida. Poxa vida. Então, a filosofia, ela... a gente pode entrar até num papo. O quiropraxista, na verdade, são várias definições de quiropraxia. Usando a arte de vocês aqui. Eu sou o tuning. Então, eu vou conectar você com aquilo que você acredita, o material e o imaterial. Né? Então, se você quer a estação tal, eu vou ajudar você a se conectar com aquilo. Se você se conectar com aquilo de maneira positiva, a cura vem, o processo vem. Eu não posso te conectar com algo que você não acredita. Então, eu sou o fine tuning, né? O tuning dali. Essa é ajuste de dial, né? Dial. Então, o Quiro é aquele que conecta o paciente do material com o imaterial. Aquilo que ele percebe ou ele precisa. O que eu achei muito legal é que você me contou aqui também, antes da gente começar o programa, que você, como você mensura os seus resultados, né? Claro, a pessoa diz, tô com dor, não tô com dor. Mas a sua mensuração eu achei interessante, porque você pergunta para a pessoa o que tá impedindo, né? O que aquela dor tá impedindo a pessoa de fazer. E você disse que muitas mães ou pais falam que não conseguem pegar o filho no colo, brincar com o filho no parque. Exatamente. E aí você atua até conseguir chegar nesse momento. Exato, esse é o meu padrão ouro. Então,
Se a pessoa tem mais de 30 anos, ela acorda sem dor, alguma coisa tá errada. Entendeu? Tô super normal. Né? Então, coisa errada. Você tem que, né? Ou você tá numa melhor, Morreu. morreu, uma coisa assim. Eu tenho dor, não tem Pois jeito. é. Então, a dor, ela mostra que existe alguma coisa errada. Uhum. E a gente tenta mostrar, lógico, quando a dor é incapacitante, obviamente que é uma sensação, ela é feita para ser desprazerosa. É. Ela Pra tem você que se ser. movimentar e achar isso aí, Exato, né? porque se fosse uma coisa apenas boa, ela ia criar em você um sentimento, não, deixa lá, tá bom, tô me sentindo bem com essa dor nas costas, legal, paciência. Então a gente quer se livrar dela. Existe o easy way, existe o jeito fácil e o jeito certo, né? O jeito fácil é você, sem conversar com um profissional da saúde, ir lá e se automedicar, por exemplo, tá? Tomar um analgésico por conta própria, sem conversar com um profissional que sabe, né? E o jeito certo, no nosso modo no modo da quiropraxia, é entender como que aquela dor limita a pessoa. Então, que nem a gente estava falando, os casos que vem, a pessoa tem uma dor lombar, ela fala, de 0 a 10, quanto tá a sua dor? 8. Tá, o que a dor atrapalha você fazer? Uhum. E aí, o meu papel é ajudar você. CrossFit. Todo mundo pergunta, CrossFit faz mal? Nossa, queria muito saber de CrossFit. Não é o CrossFit que faz mal. É a falta de resistência sua a fazer o CrossFit. Uhum. Então, é a falta de capacidade do seu corpo a fazer aquela atividade. Mas quando você faz isso de forma... Eu já fui uma praticante de CrossFit, assim, bem iniciante. Uhum. Mas eu via muita gente com essa... como se Falta um de preconceito. Não, Mas eu vejo muito que... Fui bailarina também, então a gente já tem uma noção de corporal. Consciência corporal. E eu vejo que eu me policiava muito para fazer isso muito de forma adaptada. Uhum. A hora que eu conseguir com o peso X, aí eu passo pro X mais meio e vamos seguindo. Eu acho que as pessoas também acabam Que cai naquilo que exagerando a gente tava no falando. peso. É o resultado rápido. As pessoas querem ficar no shape em um período de tempo menor. Não necessariamente é o que o CrossFit prega. Então você tem um processo, um protocolo, e aí vai. Daí cai naquilo que a gente falou. Não é o CrossFit que machuca, é a falta de. Você não consegue aumentar de carga rápido sem uma consequência. Você tem que pagar o preço. E você tem que ir progredindo devagar, porque dependendo do lugar onde você faz, com os profissionais que você faz, ele vai te instruir exatamente dessa forma. Aí a gente cai ser adaptado, né? Aí a quiropraxia entra. Entramos lá no começo, a gente voltou no mesmo ponto inicial. Você vai perceber quando tá ultrapassando o teu limite. É o awareness, é a resiliência da tua articulação, do teu corpo a respeito dos seus limites. Então, isso é a quiropraxia. Quando a pessoa ela segue a quiropraxia como um estilo de vida, que ela não é um tratamento. Quiropraxia não é um tratamento, é um estilo de vida. Você acaba tendo capacidade de sentir quando tá errado. Então, nossa, que legal isso. Ou seja, não é um negócio que você tem alta. Não tem começo, meio e fim. Não existe. Não existe isso. Não existe isso. Por isso que não dá certo o cara falar assim, vá no seu dentista cada 6 meses. Porque a pessoa, ela se sente num tratamento odontológico. Odontologia também não é um tratamento. Odontologia é um estilo de vida. A higiene bucal, o dentista faz a higiene bucal. Eu faço a higiene vertebral. A spinal hygiene, que é igual a mesma coisa, a higiene bucal. Agora, as pessoas, quando elas entendem que tem um começo, meio e fim, elas não vão voltar mais. Então, precisa ver o quiropraxista. Como é que é o tratamento? Depende. Se o cara tá... primeiro que não é tratamento. Se a pessoa quer um resultado, quanto mais vezes eu vejo, mais resultado você tem. E aí você também vai direcionando. Direciona. Aí é um assunto longo, mas a gente tem um jeito de saber, olha, você precisa de tanto, pra gente estabilizar isso. E também a pessoa vai fazendo no estilo de vida dela, vai seguindo. É mega difícil falar, pô, é uma dor lombar, quantas sessões precisa? Pô, tem uma série de coisas que a gente vê. Você quer sua dor? Dor melhora numa sessão. Hoje foi uma discussão na escola. Professor, hérnia de disco. Pô, ajustei o cara, melhorou numa sessão. Curou? Lógico que não. Então, hérnia é um negócio. Não, hérnia é uma coisa, uma bizarrice que acontece. Hoje tá pegando muita gente jovem
com problemas na coluna, com protrusões, com comecinho, né? É uma hérnia inicial, vamos dizer assim, né? Abaulamentos, alterações de curva da coluna em jovens, porque é aquela coisa, quero me sentir bem rápido. Aí você controla a dor, que às vezes é ruim. Às vezes, é assim, eu prefiro às vezes ajustar a pessoa, ela não melhorar da dor na primeira sessão. Eu prefiro. Pensando na questão porque da filosofia. Porque se eu melhoro, a pessoa fala, eu tô curada. Olha o que aconteceu comigo. Atendi um amigo. Eu expliquei, fiz tudo bonitinho. Falei, é um brother meu. Falei, meu, eu vou ajustar e tal. Bom, ajustei. Falou, cara, não tô sentindo nada da dor. Falei, na primeira sessão já. Puta, no primeiro dia, ajustei o cara. É aquela coisa, levanta-te e anda, né? Poder, né? Ajustou, melhorou a dor. Aí no outro dia, aí eu fiquei com puta merda. Ele falou assim, Fernando, a mulher dele me ligou, Fernando, o ciclano tá indo no pronto-socorro, ele tá com muita dor hoje. Eu falei, estraguei a coluna do menino. No dia seguinte? No dia seguinte. Eu falei, a pior coisa que tem. Eu falei, ai meu Nossa. Deus do céu, o que aconteceu? Fiquei desesperado. Aí é sempre bom a gente conversar com a esposa. Porque se eu perguntasse pro cara, ele não ia falar. Ah, tá. Daí eu falei, mas o que ele fez, ciclana? Eu falei assim, então, ele ficou sem dor, ele voltou pro trabalho dele e levantou peso que ele não estava conseguindo fazer. Então, eu tirei o que estava prevenindo ele de estragar a coluna. Não. Ou seja, eu fui um analgésico caro. Era mais fácil ele ter tomado um remedinho analgésico, custa R$2, do que pagar lá 200, 300 pau. E ele não tem sentido. Então eu deveria ter pegado mais, ele aprendeu da pior forma. Por quê? Você tirou a dor, mas o problema ainda estava ali. Estava ali. E aí, mas nesse caso, como deveria ser o tratamento? Tipo, ele deveria continuar, claro, seguindo as recomendações. Com essa consciência de que o problema ainda estava ali. Tava lá, não é para baixar a guarda. Vamos fazer isso, fazer... Então, a hérnia é uma inflamação? São vários... A hérnia, ela pode começar com um processo inflamatório, com uma dor lombar e evoluir. Tá. São vários mecanismos que podem desencadear a hérnia de disco. A gente tem vários níveis de hérnia de disco. Você tem desde a protrusão, que é a coluna, o recheio da vértebra, que é aquele disquinho cartilaginoso, ele dá uma escapadinha, mas não estoura o núcleo. Aí você tem a extrusão, o sequestro, e aí que são casos mais graves, onde a cirurgia pode ser uma opção. Mas não regride, tipo, esses casos... Pode regredir. A gente tem uma janela de 6 meses. Se a pessoa, ela, por exemplo, vai ajustando, ela vai fazendo exercício, vai controlando, não vai reproduzindo os mecanismos que levam à hérnia de disco. Nos Estados Unidos, qual era o dia mais cheio do consultório? Segunda-feira. Porque o homem americano é igualzinho o filme. Domingo é dia de arrumar jardim, eu fazia isso direto. Cortar grama, é aquilo que a gente... É do filme que a gente fazia. Cortar grama, pôr o lixo pra fora, abrir a garagem que só tem tranqueira. É naquele momento que estoura. Que é o cara inclina, roda a coluna, roda o tronco e levanta. É aquele momento que estoura a hérnia. Aí o cara fica travado. No dia ele não sente nada, porque já tá, né? Já tá com o corpo quentinho, né? Já tá com uma Budweiser na cabeça. Não sente nada. Aí no outro dia que vem a conta. Esfriou, começa a sentir a dor. E aí é o momento de ir no quiropraxista socorrer. E é o pior tipo de paciente, porque ele vem só para aquela analgesia local. Se ele não compreende que precisa arrumar a causa, que demora, é o paciente que eu fico preocupado. Como seu amigo, né? Como meu amigo. Então eu aprendi da pior forma. Então é uma coisa que eu conto para meus alunos, porque realmente você tem é um poder divino, né? Não é um poder divino, que a gente via na escola. Sedare dolorem opium divinum est. Né? Sedar a dor é obra divina. Então, se você... esse poder divino que a pessoa tem,
às vezes causa uma soberba no próprio profissional que prejudica o paciente. Então, às vezes, é melhor não eliminar a dor. Mas não rola uma conversa antes? Rola, a educação. Rola, mas a pessoa esquece, né? Ela fica tão feliz. Fica. Então, aí que é o inebriante. Como a pessoa ela consegue atender? Ela também acha que não vai ser muito, isso aqui eu faria de boa. Um dos melhores pacientes que eu atendi, é um padre meio famoso. E ele falou, Fernando, eu não consigo consagrar a hóstia. Porque se eu ajoelho, eu não levanto. Nossa. Da hora que eu tô na missa. Daí eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço com ele? Ele ia participar de um programa e tal. Daí eu falei, é uma das histórias, né? Ai, agora tô curiosa. Aí eu ajustei, depois eu te conto. Eu ajustei. Cara, aí eu ajustei ele. E foi até legal que eu falei. Eu senti que encaixou a vértebra. Falei, puta, ele vai melhorar da dor da hora. Aí. Já pensou, amanhã ele já tá lá consagrando. Ele vai estar lá consagrando, tomara que não trave, né? Daí eu falei, assim, padre, desculpa, eu vou ter que falar. Levanta-te e anda. Ele deve ter dado risada. Ele rachou o bico, né? Mas daí, super gente boa pra caramba. Aí, acompanhamos, ele fez o tratamento direitinho, abusou. Cara, lembra a mesma coisa. A pessoa chega com dor, mas ela não consegue, muitas vezes, realizar coisas que faz no dia. Sim. Pô, carregar a criança, né, o trabalho, ou você ficar sentada, ou produzir. Então, a quiropraxia, na verdade, ela tem essa capacidade de gerar alívio imediato, mas não é aquilo que o quiropraxista busca. O quiropraxista busca estabilizar o quadro, a pessoa ter uma vida mais plena, conseguir produzir, pensar melhor, ter um funcionamento orgânico melhor. Na prática, todo mundo pode procurar um quiropraxista. Pode. Mesmo sem ter dor, porque se não tiver nada para ser ajustado, ótimo, pelo menos a gente já viu que tá tudo bem. Mas se tiver, a quiropraxia pode resolver diversos problemas que a gente nem imaginou. Nem imagina. Então, casos que a gente vê, assim, curiosos, por exemplo, gente que que nem eu falei desse. É que quando a pessoa tá com dor, o organismo dela está se preocupando em resolver aquele problema. Uhum. Outras funções orgânicas acabam ficando pior. Por exemplo, jeito de pensar. Às vezes o cara começa a doer o estômago por conta da dor lombar, começa, sei lá, o intestino não funciona bem, várias outras coisas. Não dá para nomear isso. Então, pô, quantas vezes não ajusta a pessoa, ela fala, pô, cara, você sabe que o meu intestino começou a funcionar melhor? Meu, tive uma excelente noite de sono. Será que tem a ver com ajuste? Gente, que, pô, cara, ajustou. Eu tô com uma digestão melhor, tô sentindo menos gases. Pulmão, tô conseguindo respirar melhor. A gente ajusta. Quantos e quantos corredores? Cara, meu VO2 máximo melhorou. Que é a capacidade pulmonar de gerar energia, o cara respira mais e tal. Então, pô, que legal. Agora, não tem como ajustar a pessoa a fazer o ajuste quiroprático e, olha, eu vou ajustar você, vai melhorar da asma. Não é assim que funciona, tá? Não existe prescrição de ajuste. Existe eu ajustar, existe eu imaginar que o seu corpo vai funcionar na sua plenitude exatamente porque eu removi a interferência da comunicação do seu cérebro com o seu corpo. A dor é um efeito colateral desejável. Mas não necessariamente aquilo que eu busco 100%. Você tira o ruído, né? Em comunicação a gente fala muito de ruído. Então, exatamente. Tirou o ruído, vai funcionar plenamente. Exatamente isso. Outro termo que a gente usava, como eu morei em São Francisco, era o fogginess, a neblina. O seu corpo, você tirou o fogginess, o ruído, ele vai funcionar melhor. E aí coisas vão acontecendo. Pô, gente, não existe estudo em cima disso. Mas, por exemplo, mulher que não conseguia engravidar, já vimos 2 casos. É engraçado, porque a mulher fazia tratamento, é muita coincidência. Ajustou, pô, melhorou o processo inflamatório da lombar, pô, quem sabe não tem uma conexão ali, né? Melhorou, engravidou, perfeito. Uma criança que tinha uma infecção no olho, essa foi engraçada, eu tenho uma foto dela depois. Nossa, eu ia te pedir casos curiosos, é bom que você já tá me contando. É que assim, não dá pra, eu não falo assim, não existe um ajuste para infecção no olho.
Mas é o muito ajuste bizarro. que foi feito, resolveu. Ela vai ver esse podcast e ela vai lembrar, o filho dela. Ele tinha uma bolinha no olho, me marcou profundamente, uma bolinha de pus no olho. Aí eu falei, nossa, eu avaliei, pô, não tinha problema nenhum. Fiz um ajuste que não cavita, né? Tinha 8 anos a criança. Aí ela, falei, agora vamos esperar, vamos ver o que acontece. Se for pra ser, será. Vamos ajustar. Ajustei. Ela ligou pra gente no outro dia e falou assim, Fernando, o travesseiro dele amanheceu com pulso. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu falei assim, não, o olho dele desinchou, drenou. Gente! Olha, até hoje eu não sei. São casos e casos, né? Que legal. Agora tem casos, logicamente, né? Agora tem pessoas que você ajusta e nada acontece nesse sentido. Quer dizer, Sim. não muda, a pressão continua a mesma coisa, o asma continua. Teve gente que já melhorou tipo de pressão alta? Então, tem. Agora, por exemplo, você me perguntar, quiropraxia... Ai, gente, eu acabei de descobrir que eu preciso ir lá, Não, né? quiropraxia, ela é boa pra pressão alta? Ela é péssima. Ah, é péssima? Porque ela é boa pra pessoa. É diferente, eu não trato a pressão alta, eu trato a pessoa. Então, a quiropraxia, ela é boa pra você, não pra pressão. Se ela é boa pra você, ela é péssima pra pressão. É uma ótima. Eu demorei, mas eu entendi. Sacou? Então, não é boa pra asma. Porque você pergunta pra Fernando, eu vou ficar bom da asma? Não, porque a quiropraxia é péssima pra asma. Se ela é péssima, por que ela é péssima pra asma? Porque ela é boa pra você. A asma não vai gostar, não. A asma não vai gostar, de jeito nenhum. Nossa, que legal. Existem casos e casos, né? Então, tem uma linha de pesquisa que começou a nascer nos Estados Unidos há alguns anos, por exemplo, para quiropraxia como coadjuvante, não tratamento, como algo legal de você incorporar na rotina de pessoas que têm transtornos de personalidade, transtornos de ansiedade, depressão, obsessão, e é tudo cognição. Tudo voltado ao pleno, vou falar do meu jeitinho, mas assim, Claro. pleno funcionamento do corpo. A ideia é essa, que se você deixa o corpo como ele tem que ser, trabalhando naturalmente, conexões todas ele tem uma tendência a ser mais saudável. Exato, numa linguagem muito básica que a gente está conversando. Sim. Agora, se a gente começar a entender o looping neurológico, porque assim, o teu cérebro, ele recebe informação da gravidade. A gravidade é a maior fonte de alimento para o seu cérebro, tá? A partir do momento que você tem se eu te dou comida de qualidade, você se desenvolve de uma maneira boa. Se eu te dou porcaria para comer, você vai se desenvolver muito anêmica. Então, se o seu cérebro precisa da gravidade para se relacionar com o meio ambiente, se você tem uma articulação bem alinhada, livre da subluxação, o teu cerebelo, que é o cérebro do cérebro, recebe uma informação boa, uma informação com maior qualidade, né? O nosso telespectador, ouvinte, se o microfone não for bom, ele vai, né? Entendeu? Quando Sim, a porcaria tá longe, não vai pegar nada. Seu cerebelo recebe informação boa, alimenta outras partes do seu cérebro que produzem hormônio, que produzem respostas fisiológicas que o seu corpo precisa. Então, por isso que eu falo, se a gente ajusta da maneira correta, o teu cérebro terá informações de maior qualidade. E com isso a gente espera que tenha uma resposta melhor. É muito legal saber disso, por isso que é gostoso, porque né? a gente não imagina. Não. Eu acho que tem muita gente que está assistindo, a gente que nem imagina isso. Não. Então, acha que tem que procurar um quiropraxista no só momento quando de tem dor, não, na coluna especificamente, é tão né? Porque bom. Puta, é tão bom, por exemplo, a pessoa ela vem nervosa, você ajusta, a pessoa relaxa. Por que relaxa? Porque tem toda essa coisa no teu cérebro que é muito mal explicado ainda. A gente apenas arranhou a superfície desse iceberg. É muita coisa. Nossa, eu imagino que é muito profundo. Aliás, a gente já vai marcar um segundo papo. Aí eu trago a coluninha bonitinha, vocês vão ver. Legal. Aliás, assim, pra gente finalizar,
eu queria que você falasse pra gente um pouco da nossa postura, né? Porque eu imagino também que um trabalho de atenção nosso, né, em relação a isso, pode ajudar. Sim. E eu queria que você falasse, a gente tem que ter a coluna reta ou não? Tem até um material aqui para você ajudar a gente a mostrar como a gente deve fazer, como não, o que é o certo. Você sabe o que é engraçado? Vamos retomar esse assunto. Existe uma curiosidade com relação a isso. Uma das piores coisas que existe para a coluna... Deixa eu refrasear. Uma das profissões que mais estraga a coluna, se a gente pode chamar de profissão, é o astronauta. Já ouviu falar da coluna de astronauta, não? Nunca, nem pensei nisso. A coluna de astronauta é uma das mais estragadas que existem, porque não tem impacto. Então, no espaço... Por isso que existe a medicina aeroespacial, tudo, porque a saúde estuda isso. Porque quando você tira a gravidade, o impacto, a coluna se degenera mais rápido. Então, o repouso é uma das piores coisas que existe. Então, cara, é isso que é engraçado, é um paradoxo, né? Você acredita que quanto menos você usar, mais conserva. E na ciência da motricidade, na biomecânica, é exatamente o oposto. Contrário. Agora é dose dependente, lembra que a gente falou? A água em excesso mata ou não, te nutre ou te mata. Sim. Impacto é a mesma coisa. Dose. É a dose, exatamente. Então, sabendo que o impacto é importante, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a atividade, movimento. Sim. Tá? Sabendo disso e que a gente precisa de movimento, a gente precisa de qualidade de movimento. Então, se você tem na coluna ou em qualquer articulação uma restrição ao movimento próximo ao ideal, essa resposta à gravidade vai estar ruim. Certo. E aí vai degenerar, que é o que a gente fala, que são as artroses, os bicos de papagaio, né, que o pessoal usa, né, para explicar que é uma tentativa desesperada do teu corpo formar ou estabilizar a articulação. Então ele começa a formar osso, tá? É isso, e degenerar disco, que é uma outra, que eu posso explicar como que funciona. Aquela cartilagenzinha que fica entre uma vértebra e outra. Bom, quando eu ajusto, eu devolvo o movimento próximo ao fisiológico. Então, se o seu cérebro entende que o movimento próximo ao normal é aquele e você dá impacto, provavelmente sua postura vai estar legal. Agora, celular, computador... Que é coisa que a gente fica o tempo inteiro. Fica o dia inteiro. A gente consegue segurar, tirando a quiropraxia da jogada, com exercício físico. Se a sua vértebra sabe o que é normal, ela vai recrutar o músculo ideal, os músculos certos, para você conseguir usar o seu celular e o computador. Agora, para que servem as curvas fisiológicas? Muita gente me pergunta. Fernando, o ortopedista, o fisioterapeuta, o quiropraxista falou que eu não tenho a curva cervical. Normalmente bailarina tem isso, que é a postura retinha, né? Fica retinho, Antigamente a gente falava, imagina que tem alguém puxando seu cabelo pra cá. Os professores falavam isso mesmo. Então você vai ficar toda retinha. É o jeito que eles achavam na época. Mas isso cria uma falsa sensação de reto é melhor. E na verdade a curva é melhor. Entende? Então um pescoço, imagina que isso aqui é a sua coluna cervical. Certo. Tá? Toda vez que você anda, faz esse barulho. Poc, 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 poc. Quando você tem a curva cervical, a sua cabeça tá aqui em cima, tá? Certo. Toda vez que você anda, faz... amortece o impacto. Então a coluna cervical era como se fosse uma mola. Então a curva cervical, ela serve exatamente, cervical, torácica e lombar, para atenuar o impacto da gravidade. Mas essa curva, ela só tem ação se ela tem função. Ela tem que ter mobilidade. Certo. Então não adianta eu colocar uma coluna que dá pegar uma coluna de acrílico, colocar não vai absorver o impacto. Então ela precisa ter a mobilidade disso. E só tem mobilidade se lubrifica. E só lubrifica se tem movimento. E aí a gente volta lá no começo com a história do astronauta. Ele não tem mobilidade, não tem impacto, degenera. Nossa. Aí a coluna fica assim um bagaço.
É terrível. Então esse é um dos grandes dilemas de mandar um homem para Marte, uma pessoa ficar em órbita há muito tempo, porque acaba desidratando disso. Tipo, em quanto tempo isso acontece? Exemplo, você é mais... Acelera em... em dias. É muito rápido. É muito rápido. Pela falta de impacto. Por isso que quando você tá deitado, no domingo, você fala, pô, não aguento mais ficar deitado, vou levantar. Começa a doer as costas. Essa é o que eu Aquele falo, dia que você pega pra tirar o Netflix, eu acordo sempre com a coluna... Por quê? Porque o seu corpo fala, putz, eu acho que já foi um pouquinho demais, vamos dar uma impactada aí, vamos dar uma andadinha. O corpo é perfeito demais, né? Ele manda sinal, a gente que não escuta. Né? Um outro professor meu falava assim, dor é aquela história, né? A multa chega na tua casa, você pega a multa, joga embaixo do tapete. Então, você não vê a multa. Só que o problema tá lá ainda. A dor serve pra isso, pra te mostrar que tem alguma coisa errada. Então, de coisas interessantes. Por que a gente é menor no final do dia do que no começo do dia? Eu não sabia, achei que era no final da vida. A gente encolhe. Não, a gente encolhe um pouquinho. Eu não sei se é 1 ou 2 centímetros, é menor. Você fica um pouquinho... Por quê? Porque o disco intervertebral, que é aquela cartilagem, é pura água. É um sistema hidráulico. Você vê como o corpo é maravilhoso? Nossa, é muito perfeito, né? Quando você... Por isso que é um assunto interminável, porque você é maior quando você acorda e durante o dia você vai encolhendo. A natureza, a gravidade, ela vence, não tem jeito. Aí você pega, sabendo disso, essas histórias dos pacientes. Não, o meu colchão é bom porque ele tem a forma do meu corpo. Aí outra fala assim, não, é até legal porque ele tem uma forma de conchinha. Eu e minha mulher, a gente dorme juntinho, porque ele é assim, ó, em cunha. Falo, meu Deus. Qual que é o colchão bom? Olha, maravilhoso o seu assunto. O colchão ele tem que ser resistente. Ele tem que ser um colchão mais pra duro firme, do que mole. É mais pra firme do que pra mole, porque vamos dividir em duas partes esse papo, porque o colchão ele tem que ser firme, tá? Ele não tem um número, 34, 33, porque o seu peso é diferente do meu, que é diferente do seu marido, dele, é diferente. Então, não existe uma densidade certa para a pessoa. Existe o que você vai lá, você deita no colchão na loja e fica lá experimentando. Ele tem que ser firme, tá? Sabendo disso, ele é caro? Não. É um colchão que tem que ser bom para você. Não se importe com marca. Tem marca boa, mas é bom para você. Bom, aí você é casado. Homem e mulher têm quadris diferentes. Isso é um problema mesmo, né? Então... Sempre alguém fica prejudicado. Exato. Então, você tem que comprar um colchão junto com o seu companheiro ou companheira. E os dois têm que experimentar. Porque eu dei essa mancada profissional, hein? Fui lá, comprei um colchão, paguei uma grana, falei, pô, comprei o colchão certo, me senti bem. Aí eu pus lá. A minha mulher falou, você tem que lembrar que eu tenho quadril. Pra mim não tá bom. Eu acabei jogando um baita dinheirão fora. Profissional, hein? Aí eu aprendi assim, eu falei, pô, vou recomendar as pessoas pra não... Colchão com magneto, não tem necessidade. Colchão que faz massagem, não tem necessidade. Colchão... É um colchão que você deita e fala, eu descanso aqui. Mas é muito difícil regular, principalmente casal. Muito difícil. Muito difícil. Então... Porque pra mulher... E a mulher às vezes é mais leve, o marido é mais leve. Fica um negócio... É difícil de regular isso. Aí às vezes tem gente que tem companhias que vendem colchão, né? Pra cada um. Mas via de regra, normalmente, dá pra ter um meio termo. Agora, por que é importante um colchão firme? Você está me perguntando, pô, mas eu quero descansar. No momento que você deita, o teu corpo vai usar aquelas 8... É que nem esse prédio aqui. Durante o dia fica essa loucura. À noite, são as pessoas que a gente não vê, que vem aqui limpa, conserta, parte elétrica, ou aquele cara que trabalha na 23 de maio aqui, fazendo um serviço que ninguém gosta, porque atrapalha. Mas graças a Deus tem eles, porque senão ia ficar cheio de buraco. Sim. O teu corpo é a mesma coisa. É um serviço que ninguém vê e não dá muito valor. Mas à noite, na hora que você está descansando, pô, vai migrar a água lá. Vai com nutriente para sua coluna. Os músculos, na hora que você se espreguiça, dá aquela estreladinha, ou não, aquela alongada, vai ser o momento que ele vai alongar, vai averter. Então, acontecem ajustes
de graça quando você dorme bem. Uhum. Não precisa ir no quiropraxista. À noite, o seu corpo vai fazer esse trabalho. Quando você acorda de manhã, dá aquela espreguiçada boa. Aquilo também é um ajuste. É geral na vida, né? É holístico, né? Muita coisa junto. Olha pra o animal, gente... um gato, por exemplo, cachorro. Ele se espreguiça. É, Por quê? natural. 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 Ele dá aquela estrecada e tal, já fica tudo bom. Nossa, doutora, nosso papo é infinito mesmo, Ah, né? Eu nossa, tenho várias deixa. perguntas ainda. Mas assim, para os nossos convidados aqui do Papo In, a gente sempre traz algo da área de comunicação, de audiovisual, né? Então assim, para terminar, eu queria saber de você, como é que as mídias digitais, né, essa produção audiovisual tem influenciado na divulgação e na promoção da quiropraxia? Eu sempre falo assim, se existe uma especialização, eu falo muita coisa em aula, hoje especialmente foi bem interessante. Acho que a primeira especialização, a primeira coisa que o profissional de saúde tem que fazer é entender a importância da comunicação. Sim. Sabe? A comunicação é a base de todo bom profissional. Então eu concordo. Sem dúvida nenhuma. É um desafio para o profissional, especialmente da área da saúde, que tem muito fraco isso na sua formação. Sim. De falar a língua das pessoas, né? Então, eu gosto, como cristão, assim, eu gosto muito da ideia de Jesus Cristo que fala com parábolas, né? Porque as pessoas tinham ouvidos para escutar, mas não escutavam. Então, ele tinha que usar uma forma das pessoas entenderem o que ele queria dizer. Uhum. Então, a comunicação em si é um objetivo meu de vida hoje, é tentar me tornar um pouco mais comunicável, né? Não dar aula para as pessoas, porque eu tinha essa mania de falar com pacientes. Eu dava aula para eles. Eu não falava uma língua que eles conseguissem entender, absorver e colocar no coração. Então, agradecer o trabalho de vocês fazendo esse podcast. E essa luta, esse caminho todo aí com a divulgação de assuntos como a quiropraxia de uma maneira que as pessoas consigam entender. E os profissionais acabam também conseguindo fazer pequenos vídeos, usando as suas redes sociais também para promover a educação nos pacientes, o que também vai ajudar como um todo no tratamento, né? A palavra doutor, ela vem da etimologia douto, né? Que é o que conhece. Agora, o que conhece tem que saber comunicar. Tem que saber passar, senão não adianta nada. Eu acho que um profissional, quando é um bom comunicador, é um excelente profissional. Nossa, pena que isso eu aprendi muito tarde, mas eu acho que aquele jovem que está iniciando numa carreira nova, saiba que a comunicação realmente é a base de tudo. Antes mesmo de ser um bom técnico, é se comunicar bem com as pessoas. Obrigada, doutor. Obrigado, viu? Muito obrigada. O papo foi maravilhoso, mas já temos que deixar marcado o próximo. Com certeza. A hora que quiser, estamos aí. Estamos às ordens. Ixi, tem muita pergunta ainda aqui. A gente já quebrou o gelo, agora fica mais fácil. Obrigada, viu? Tá bom, obrigado, viu? Já vamos marcar o Papo In 2. Legal, as ordens. Eu não disse que o papo hoje seria interessante, eu fiquei com várias dúvidas ainda, mas já matei muita curiosidade. A gente vai ficando por aqui, agradecendo ao Dr. Fernando Azevedo pela incrível participação aqui no nosso Papo In. E nunca é demais lembrar que esse é um espaço muito especial criado pela Instor Audiovisual para a gente discutir ideias, interagir e estimular também a sua criatividade. Afinal, novas e boas ideias são sempre bem-vindas, não é mesmo? Obrigada pela sua companhia e pela audiência. A gente espera você no próximo Papo In. Tchau, tchau.